Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama à reflexão sobre o nosso segmento. O que nós estamos aprendendo nesse segmento de Jesus Cristo? Ou como que nós estamos nos portando diante desse segmento? Porque Jesus nos chama para estar com Ele, para aprender dele, para que possamos ser capazes de transmitir este mesmo ensinamento. Mas este ensinamento é um ensinamento que gera a salvação na nossa vida e na vida de outros. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre a misericórdia, porque o caminho cristão é um caminho de exercício da misericórdia, não é um caminho de condenação, um caminho de apontar as falhas, os erros dos outros, mas sim um caminho de aprender a estender a mão para os outros, para edificar a vida dos outros. Que é isso que Jesus Cristo realiza na nossa vida. Ele nos chama a praticar essa misericórdia. Por isso que ele vai dizer: quero misericórdia e não sacrifício. Mas para que nós possamos aprender a viver bem e experimentar essa misericórdia de Deus, é necessário duas realidades que são essenciais para a nossa vida cotidiana. Jesus ele vai dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Precisamos nos reconhecer doentes. Precisamos reconhecer que nós não somos justos. Somos injustos porque em nós se manifesta a desordem do pecado. Em nós se manifesta os vícios que muitas vezes nos atrapalham a fazer a vontade de Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus ele nos chama a atenção justamente sobre isso. Quem não se reconhece pecador, quem não se reconhece doente, não experimenta a misericórdia de Deus. E nós só seremos capazes de transmitir a misericórdia de Deus quando nós nos permitimos experimentar esta misericórdia através da confissão dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados, dessa experiência da misericórdia onde Deus se compadece de cada um de nós. Ele se une à miséria do nosso coração para que nós possamos também aprender dele e sermos capazes de transmitir esta obra de salvação para os nossos irmãos. Também sendo capazes de se compadecer pelo outro, de unir-se à miséria do coração dos nossos irmãos. Esse é o mistério da vida cristã, esse mistério que é um corpo místico. A igreja é esse corpo místico de Cristo, onde todos nós precisamos entender que se um membro sofre, todo o corpo sofre juntamente. E se um membro se alegra, se um membro é edificado, todo o corpo também é edificado. Por isso que nós precisamos aprender a seguir e fazer esse exame de consciência na nossa vida,
se nós estamos praticando a misericórdia ou se nós estamos como os fariseus, apontando e condenando os nossos irmãos. Como nós vemos no Evangelho de hoje, os fariseus que vão questionar aos discípulos de Jesus por que Jesus senta com os cobradores de impostos, que eram pessoas reconhecidas como traidores da sua pátria, e com os pecadores, porque eles se achavam melhores do que os outros. Os fariseus, eles se achavam perfeitos, mas dentro de si havia muitas desordens. E nós precisamos ter essa consciência. Todos nós temos desordens, todos nós temos pecados, todos nós temos aquelas más inclinações que nos impedem de fazer plenamente a vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos aprender a reconhecer essas enfermidades, porque é na medida em que nós reconhecemos as enfermidades da nossa vida que nós seremos capazes de realmente experimentar a misericórdia, o perdão de Deus na nossa vida. Precisamos reconhecer que nós não somos justos, mas estamos lutando para a prática dessa justiça. Por isso que nós precisamos nos reconhecer como esses que são limitados, esses que são necessitados da misericórdia de Deus, esses que precisam também praticar a misericórdia para não condenar ninguém, mas ser capaz de ser instrumento de salvação para esses que caem, para esses que erram, para esses que precisam de uma mão estendida para levantar do seu pecado, para esses que precisam de auxílio, assim como todos nós também precisaremos de auxílio, precisamos e precisaremos sempre de auxílio para permanecer no caminho. Por isso que Jesus hoje ele nos chama a reflexão sobre a nossa vida, sobre essa prática da misericórdia, se nós estamos seguindo para aprender dele ou nós estamos seguindo unicamente para se servir dele e da sua obra. Porque a misericórdia ela é experimentada na medida em que nós praticamos a misericórdia. Nós temos essa experiência com Deus na medida em que nós vamos imitando a Cristo, tendo em nós as atitudes do próprio Cristo, tendo em nós as palavras, a forma de se portar, de viver do próprio Cristo, de se relacionar, para que assim nós possamos ter essa experiência do amor de Deus, que se manifesta na misericórdia, no perdão, na caridade, que se manifesta nesse segmento de Jesus Cristo, onde Ele nos leva para o reino dos céus. Mas a nossa intenção precisa ser purificada para que nós realmente possamos seguir a Jesus Cristo, tendo como verdadeira motivação o próprio Cristo e não outras coisas, para que nós não tornemos a igreja um lugar de perdição, um lugar de divisão, onde as pessoas elas ficam buscando unicamente fazer a sua vontade e nunca a vontade de Deus. E assim nós vamos contemplando no Evangelho de hoje essa atitude de Jesus Cristo, que senta-se com os pecadores, não para imitar os pecadores, mas para exercer a misericórdia, porque Jesus anda com os pecadores, mas não se permite agir como os pecadores. Nós também precisamos entender que a nossa vida precisa estar firme em Cristo Jesus, para que nós possamos ser capazes de também ir ao encontro dos pecadores para reconduzi-los ao caminho de salvação. E dessa forma, seguiremos Jesus Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, correspondendo esse chamado divino de segui-lo para aprender dele a forma de sermos verdadeiros filhos de Deus, a forma de praticarmos a misericórdia,
porque aquele que está no caminho de Jesus Cristo e não aprendeu a ser misericordioso, pode ser que essa pessoa ela não está seguindo a Cristo, mas está seguindo a sua própria vontade, os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, e não está se abrindo à graça do Espírito Santo para realmente se permitir ser esse instrumento de Deus para a salvação das almas, ser membro do corpo místico de Cristo, ser essa manifestação e esse reflexo da misericórdia de Deus no mundo. Por isso que o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje nos chama à reflexão sobre este segmento. Se nós estamos aprendendo de Jesus ou querendo fazer o nosso próprio caminho, se nós estamos vivendo a misericórdia ou se estamos condenando os nossos irmãos pelos seus pecados, porque na mesma medida em que nós medirmos, nós seremos medidos. Por isso, precisamos ter essa capacidade de olhar a nossa vida como uma extensão da vida do próprio Cristo. E se nós somos membros, extensão do corpo místico de Cristo, da vida do próprio Cristo, precisamos ter em nós as mesmas atitudes que eles. Por isso que Jesus é esse médico que vem curar as nossas doenças e vem através de nós transmitir esse mesmo remédio a outras pessoas. Ele é este justo que vem a nós para corrigir as nossas injustiças, para que através da misericórdia realmente possamos nos unir e viver essa experiência do amor de Deus e do amor ao próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.